E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia, Luciano. Ó, Marco Nascimento, nosso amigo, nosso colega, chegando Ô, também. rapaz, vai ser uma coisa maravilhosa aí. A gente vai fazer uma verdadeira análise das músicas de Caetano. Só que eu já advirto a todos que estão nos assistindo que o grande problema que a gente vive é um problema de tempo. Porque são tantas as canções, são tantas as reflexões que a gente pode fazer sobre elas, que realmente fica difícil. E o que eu acho, sabe, Guilherme, e já dou aí a minha saudação para todo mundo que está nos assistindo, que bacana que o pessoal no nosso trabalho, os nossos colegas estão entrando aí. Eu acho que essas mentes privilegiadas que estão a serviço da música popular brasileira, elas de vez em quando produzem assim umas exceções brilhosas, como por exemplo a de Caetano Veloso, e, e que ele é um ser meio que atemporal, sabe? A gente parece até que tem umas passagens de músicas e letras e aspectos que por ele foram produzidos que parece que tem uma existência bem anterior a ele. Caetano nasceu, como todo mundo sabe, em 7 de agosto de 1942. Agora, Uhum. com há pouquíssimo tempo, ele É fez isso. uma bela live comemorando os seus Uhum. 78 anos, né? E nós parece que temos Caetano nas nossas vidas desde muito tempo antes de 1940. Parece que ele é atemporal. E a É gente isso. vai mostrar a nossa metodologia. Quer falar ou eu falo sobre a Eu metodologia? quero falar um pouquinho. Primeiro, eu quero dar uma boa noite, né, a todo o nosso auditório virtual que já está chegando aí, que está aos poucos se acomodando. E, né, e você já adiantou que a proposta dessa live é a gente traçar alguns paralelos possíveis entre direito e música e tentar desvendar um pouco desse universo lírico, né, que vem de Caetano Veloso, que para mim é um dos grandes compositores da música popular brasileira, acho que para todos nós, né? É um gênio. E a ideia da live é exatamente essa, né? Fazermos essa análise em torno de parte, lógico que é impossível esgotar, da obra, tentando pegar algumas músicas marcantes que são especialmente simbólicas para mim e para você, né? Nós fizemos o repertório, digamos assim, dessa live. Gostaria também de apresentar o Luciano, embora seja desnecessário, né? Luciano é nosso colega, juiz do trabalho, também professor, doutor em Direito, pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, meu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Titular da cadeira 52, também membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, autor de livros, artigos jurídicos, enfim, um jurista da melhor qualidade nas letras, tanto do direito do trabalho quanto do direito previdenciário, entre outros temas, e aqui eu sei que gosta muito de música popular brasileira, daí a nossa interação nessa live também, né? Mas é isso. Então, feita essa apresentação, você tem a Vamos palavra agora. começar a trabalhar, vamos começar a trabalhar. Gente, olha o seguinte, a música de Caetano, ela traz reflexões em diversas áreas, inclusive na jurídica. Eu e Guilherme estávamos conversando, Guilherme é um apaixonado por música popular brasileira. Eu também encontrei aí uma correspondência ideal nele. Ele conhece os sentidos das expressões de cada uma das músicas e a gente debate muito sobre isso. E por que não dividir? Nós vamos começar essa tentativa de realização de programa que a gente pode transformar em uma série, porque depois a gente analisa Chico, depois a gente analisa Gil, depois a gente analisa Djavan, a gente analisa Milton, e vamos aí para diante, porque realmente o meu amor pela música popular brasileira é especial, sabe, Guilherme? E eu queria dizer mais ou menos a metodologia. A gente pegou algumas músicas de Caetano que a gente vai analisar, e parece que o Guilherme vai fazer uma saudação, vai fazer uma odara para mostrar para todo mundo que a gente está aqui realmente para saudar e dar vivas a Caetano. Então a gente começa com um pedacinho de odara e daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre as outras canções. Por que não Marisa Monte também? Deixa eu dançar pro meu corpo ficar
ficar Odara, minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Odara, pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dá. A nossa saudação de paz e tranquilidade. E evidentemente que Odara, como todo mundo sabe, é uma saudação lastreada aí na Umbanda, né? A gente tem essa e em outras formas. Olha só quem entrou aí, ó, o Saldanha, nosso querido, que também é um apaixonado por música. A gente vai convidem várias pessoas para que possam assistir a nossa live. E a gente já começa com a nossa saudação de Odara, dizendo para todo mundo o quanto a gente quer bem para todo mundo e quanto todo mundo quer joia rara. Você Sim. Tratou desse início, Luciano, e eu recordo que Caetano, né, ele nasce, né, em 42, como você bem ressaltou, em Santo Amaro, né, que é a terra onde o bonde da Trilhos Urbanos conduzia os passageiros do Porto do Conde até o centro da cidade. Ele é filho do Zezinho, né, seu José Teles Veloso, e da dona Cano, a Cláudia Honor Viana, e tem 7 irmãos, incluindo Maria Bethânia. Maria Bethânia que foi fundamental na carreira dele, né? Inclusive a primeira iniciação musical dele, a primeira gravação de uma composição dele, que é de manhã, é da própria Bethânia, né? Num compacto já em 1965. Não é isso, Luciano? A importância de Bethânia na vida de Caetano é muito grande. Inclusive, disse que o nome de Bethânia foi dado por Caetano. Caetano escolheu o nome de Maria Bethânia, e Maria Bethânia foi, em realidade, uma personagem que teve um brilho e esplendor e uma oportunidade singulares. Ela surgiu em decorrência de uma ausência importante num programa também relevante da época, né? Hoje em dia as pessoas podem aparecer aqui através da internet, fazer as suas manifestações, mas antes não, tinham que ir para um programa. E a Nara Leão, que era aquela que se apresentaria, não pôde fazê-lo, e a Maria Bethânia substituiu cantando uma música que é Carcará, e Caetano, num long play, na época era chamado assim, que se comemorava alguns anos de carreira de Maria Bethânia, ele cravou uma frase que não está em música, mas ele diz o seguinte: é incrível o poder que as coisas... É um incrível poder que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Então, Caetano tem dessas particularidades. Esse compacto, inclusive, que ela gravou Carcará, é o mesmo do É de Manhã, né? É de Manhã de um lado e Carcará do outro. E nesse mesmo ano, só para fazer uma linkagem conosco, juízes do trabalho, nesse mesmo ano de 1975, foi quando Caetano conheceu o João Gilberto, né? E ele foi apresentado a João Gilberto por ninguém menos do que Coqueijo Costa, né? Segundo ele próprio reconhece. Exatamente, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na sua residência lá, na residência de Coqueijo, em Amaralina, né? E Coqueijo, eu sei que poucos desconhecem isso, mas ele era um compositor de mão cheia, um músico, né? Ele, inclusive, compôs inúmeras músicas gravadas pelo próprio João Gilberto, inclusive é Preciso Perdoar, não é? E foi o diretor da Orquestra Sinfônica da Bahia, entre outras coisas. Muitos intitulavam o Coqueijo como Coqueijo o Numeroso, porque ele era um homem multifacetado e ele tinha uma coluna no jornal que era publicada todos os dias. Né? Só para você ter uma ideia aí da magnitude, da figura. Da dimensão do homem, né? Que a gente tem nas nossas letras jurídicas, trabalhistas, e é um cara que até na música teve a sua extensão. Mas a gente vai dividir a história da música de Caetano, não de uma forma, digamos assim, sequenciada, senão a gente vai pegar muitas músicas. Escolhemos algumas para tratar do conteúdo, falar de algumas coisas e ver se vocês conhecem algumas passagens. Eu não sei se Guilherme quer seguir aquela lista, porque a lista é muito grande,
mas a gente escolheu lá da primeira fase de Caetano, Alegria, Alegria. Evidentemente que Caetano mesmo já revelou que essa música é um pouco tristinha, sabe? É uma marcha, etc e tal, mas ela tem a grande virtude de ter algumas expressões ou palavras que significavam aquilo que muita gente acabou se identificando, como por exemplo, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Ou seja, uma expressão popular muito frequente que a gente fala, o cara tá liso, tá sem lenço e sem documento, É, um sol de quase dezembro, chegando o verão, mas ele estava pensando em cantar na televisão, né? E tudo isso levava ele a acreditar e a perguntar no final da música, por que não? é, Por que não? é, é. Eu vejo também, claro que toda a arte sempre envolve releituras, né? E a forma como a gente interpreta a música varia um pouco, mas eu vejo alguns temas nessa música, Luciano. Eu não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o Caminhando contra o Vento, especificamente, me parece uma referência até contra o autoritarismo da época, né? Contra a opressão, né? Você está Sim, nadando contra a corrente, né? Sem lenço e sem documento. Ele sim, faz também uma... Caetano é o rei das expressões de um significado oculto, por isso que você até mencionou sobre o oculto de Caetano. É, Ele ocultava muitas manifestações, inclusive em Divino Maravilhoso, quando ele uhum. menciona que é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. E tudo isso era feito de uma forma até um pouco divertida, né, apesar de tensa, para driblar a censura que teimava em querer que diversas coisas fossem absolutamente impedidas. Uma coisa bem interessante também ainda do Alegria, Alegria é que, eu não sei se você observou isso, mas tanto ela quanto, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, começa com Caminhando, né? E tem uma pegada assim meio concorrencial entre elas, né? O Vandré tem uma postura mais incisiva, mais agressiva. O Caetano vai assim mais no sem livro, sem fuzil, né? Ele tenta uma, uma alteração daquela estrutura a partir de uma conscientização, me parece, né? E ele É, denuncia ao mesmo tempo a alienação da época, né? O sol nas sim, bancas de revista me enche de alegria, de preguiça, né? em caras de presidente significa o culto à personalidade, né? Aquela ideia de colocar a foto do presidente em cada instituição pública, uma coisa que ainda se mantém hoje e que tem muito de relação íntima com o fascismo, né? O culto à personalidade, caras de Exatamente. presidentes. E uma coisa que Caetano tem muito forte na musicalidade dele é o conjunto de homenagens, às vezes ocultas e às vezes singelas, que se repetem várias vezes durante as músicas dele. Ele faz homenagem a pessoas e homenagem a outras músicas. Sampa, por exemplo, que a gente vai falar rapidamente. Eu acho que a gente tem que misturar um pouco as coisas, sabe, Guilherme? Senão não dá tempo. Sampa, ele fez com uma musicalidade tal qual a de Paulo Vanzolini, né, que escreveu Honda. Então, Sampa e Honda têm até o mesmo número de letras e revela um sentimento é, bem paulistano, né? O Paulo Vanzolini, que era, em realidade, um cara que era zoólogo, né? Ele trabalhava com Uhum. coisas de biologia, etc e tal, e fez algumas das músicas mais importantes da nossa MPB, né? Entre as quais Honda e aquela de que levanta, sacode a poeira e dá a E da volta por volta cima. por cima. É a escola de samba de São Paulo. O samba especificamente, Luciano, eu não sei se você concorda, mas eu vejo uma sequência, né, na letra. Primeiro tem uma sensação de estranhamento, né, do baiano, do nordestino chegando em São Paulo, né? Do que eu cheguei por aqui, eu nada entendi, né? Aí fala da poesia concreta, é até uma referência a Haroldo de Campos, né? Que ele vai compor o Pulsar depois. Depois ele fala da falta de identificação, né? Quando eu me encarei frente a frente, não vi o meu rosto, ou seja, aquele tom meio narcisista de não conseguir se enxergar na cidade.
Mas depois vem uma parte de amadurecimento, né? Que ele desmistifica essa utopia, ele diz que é um difícil começo, né? E quem vem de outro sonho de felicidade tem que se chamar depressa de realidade. E aí ele começa a identificar as virtudes possíveis daquele novo local, né? Ele diz que a poesia, as oficinas, os deuses brotam do povo oprimido, da força da grana, da fé, a fumaça, tudo isso faz uma Ele transformação consegue em torno de algo produzir positivo, né? uma tradução daquilo que seja São Paulo de uma forma extremamente poética e, às vezes, embora pudesse até parecer agressiva em algumas situações, mesmo Uhum, quando ele fala da deselegância discreta das suas meninas, uhum, ele não ofende ao dizer isso, né? Ele fala do mau gosto também, né? uhum. Inclusive, ele menciona que chamei de mau gosto o mau gosto. Chamei É, de mau gosto o que o que vi, vi. de De mau mau gosto gosto, mau o mau gosto. gosto. Esse jogo de palavras e essa construção que ele começa de uma forma, como você disse, com estranhamento e depois com afeição, aparece em diversas canções. Um Isso. exemplo, você sabe que eu gosto muito de Vaca Profana. Em Vaca Profana, ele começa mencionando que ele não quer dar leite nenhum para os caretas, É, né? E no final das contas, ele fala que é para ter um chuva de leite bom sobre os é. caretas. Vai se Então ele vai transformando, né? Na nessa medida que evolução é, até chegar ao ápice, né? é, A êxtase da e, sua canção. e é engraçado que, voltando só ao Sampa para finalizar, Sim, claro, o Sampa tem muita coisa. o fim, né? Ou seja, o cume de toda essa experiência dele de imersão na cultura paulista, na cultura do que é diferente, termina com uma espécie de resiliência, ou seja, de uma espécie de adaptação, né? Quando ele percebe naquilo ali o novo quilombo de Zumbi, né? E aí ele finaliza que os novos baianos passeiam na tua garoa, que os novos baianos agora, né, te podem curtir numa boa. E aí um jogo de palavras, né? Porque ele se Sim. refere ao grupo Novos Baianos e ele Uhum. abre depois falando de todos nós, inclusive eu, que já estive em São Paulo e já morei Exatamente, lá, tirando o né? artigo, né? Novos baianos te É, podem curtir exatamente. numa boa com aquela velha e indescritível garoa. Olá, minha gente, tudo bem? Que bom que vocês estão chegando. Chame outras pessoas, o papo aqui é bom. A gente está desvendando o que por trás das músicas de Caetano pode existir. Mas eu acho que mistérios mesmo e revelações importantes a gente pode fazer em algumas canções. Né? Você sabe que eu gosto muito de Vaca Profana, eu acho que ela é rica. Uhum. Você sabe que eu gosto também muito de Reconvexo Uhum. e adoro Milagres do Povo. Nossa, Uhum. Milagres do Povo é incrível. Quer falar um pouco sobre ela? Vamos misturar a coisa toda. Vamos Fala, lá. fale aí um pouco sobre o Milagre do Povo, que você curte ela Não, bastante. eu sou encantado. Olha, Milagres do Povo foi uma música que foi realizada. É uma coisa, eu estava conversando com o Guilherme e nós estávamos no mesmo show e não sabíamos. Eu estava no show de Caetano Veloso no dia do aniversário dele. Eu não me recordo que ano foi. Foi o Noites ano. do Norte. Foi que ano? Noites do Norte ao vivo. Não, o Deve ano em ter que isso sido aconteceu. 2001, eu acho. 2001. Pois eu sempre assisti os shows na Concha, eu estava no show na Concha, quando num determinado momento, Caetano estava cantando, tocando, era dia do aniversário dele, salvo engano, e alguém, parece que a própria Paula Lavigne, chegou e cochichou no ouvido dele, e No bis. ele... Hã? No bis. No bis. Eu não me lembro exatamente que instante, aí cochichou no ouvido dele e ele resolveu oferecer uma canção e depois falou que teve notícia do falecimento de Jorge Amado. Jorge Amado foi um cara muito importante para a construção da liberdade religiosa no Brasil. Quem não sabe, fique sabendo, ele foi deputado federal e ele participou da Constituinte de 1946 e ele foi o responsável pela construção da emenda que criou a liberdade religiosa no Brasil. Justamente e especialmente um ateu. Ou seja, foi de um ateu que se produziu os direitos, o direito fundamental à liberdade religiosa. E muitos perguntavam para o Jorge Amado por que ele fez isso, né? E ele dizia que ele, na qualidade de ateu, ele nunca teria sido capaz de negar
aquilo tudo que o candomblé produzia e que ele evidenciava aquilo que o candomblé fazia como verdadeiros milagres do povo. Quando ele fez essa frase, ela encantou muito Caetano, encantou, impactou Caetano. E Caetano ficou com aquela ideia até que ele produziu, muito tempo depois, a canção chamada Milagres do Povo. E ele começa com uma homenagem a Jorge Amado, dizendo: quem é ateu, e quem é ateu é Jorge Amado, e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. Então, é uma música que não se resume somente nisso, porque ela manifesta claramente as mais importantes divindades do candomblé. O candomblé está muito presente nas músicas de Caetano, em diversas passagens, porque ele fala de Ojuobá. Ojuobá é uma saudação de Xangô, né? Ojuobá ia lá e via. Ojuobá ia, quer dizer, Ojuobá, ele botou Bahia no final só para criar uma É. sensação de musicalidade. Fala Isso, um pouco mais aí sobre a música. isso também se insere no fato de que essa música ela também foi, digamos assim, contratada para ser a trilha sonora de Tenda dos Milagres, né? Que é de Jorge Amado e que o personagem principal, o Pedro Arcanjo, é filho de Xangô, né? Então tudo isso se encaixa também nessa temática e ele ainda trata da questão da diáspora, né? E ele Sim, fala do sim. povo negro que Mas vem, sobrevivente ele do navio. procura ser extremamente respeitoso com as diversas outras entidades dessa música, na medida em que ele não deixa de referir, por exemplo, além de Xangô, ele menciona o Obatalá. Obatalá, em verdade, é a forma como a gente refere em língua africana, Oxalá. Obatalá é Oxalá. E aí ele fala, Xangô manda chamar Obatalaguiá, mamãe Oxum chora, lágrima alegria, pétala de Emanjá, Yansan Oiaiá. Aí ele vai, Ojuobá ia lá e via. E via o quê? O sofrimento. Ojuobá ia lá no navio negreiro e via o sofrimento. E via. E aí ele chega nesse momento, né, que você mencionou muito bem aí, essa problemática relacionada ao tráfico, né, dos escravos, que em verdade eram prisioneiros de guerra, se aproveitaram de um povo sofrido, que estava. Porque quem perdia as guerras virava prisioneiro, e quem era prisioneiro valia dinheiro, e eram vendidos. Eles eram vendidos e eram trazidos para o Brasil. E aí tem uma passagem muito interessante dizendo que quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Aí ele disse, foi o negro que viu. A É, crueldade bem de frente ainda produziu milagres com fé no extremo ocidente. Ou seja, é uma música que está para além de uma bela musicalidade. É exatamente. incrível. E tem um detalhezinho aqui pequeno que é o lágrima alegria, né? Que lembra um pouco outras palavras, né? Esse neologismo que ele faz juntando algumas palavras. Mas por falar em alegria, eu gostaria de destacar agora, meu amigo Luciano, uma música que inclusive foi você que lembrou, que é Atrás do Trio Elétrico, né? Nossa, Que Atrás do Trio Elétrico é uma música que remete ao carnaval, que remete à alegria, mas a origem dela, pelo menos no contexto histórico, reflete um momento muito complicado na vida de Caetano, né? O ato institucional número 5, o famoso AI-5, é de dezembro de 68. E essa música, ela foi composta pouco antes dele ser preso, né? Juntamente com Gil, por suposto desrespeito ao hino e à bandeira do Brasil. Inclusive, isso agora é pauta desse filme, né? Desse documentário que está sendo lançado, Narcisa em Férias. Narciso. E ali, naquele momento, pouco antes dessa prisão, é que ele, num compacto simples, lança o frevo atrás do trio elétrico, né? E que vai Deu uma fazer uma... força incrível para o Carnaval da Bahia. Deu uma força Exatamente. incrível. Muita gente, inclusive, costuma dizer que o principal cantor de trio elétrico baiano, né, foi Uhum. Moraes Moreira. Ele foi o primeiro cantor de trio elétrico. Mas Caetano foi o responsável pela divulgação do Carnaval baiano
em território nacional, e com uma formação musical que ele gosta muito disso, né? Ele gosta de formar umas combinações de palavras atrás do trio elétrico. Só não vai quem já morreu, quem já botou para quebrar, aprendeu, que é do outro lado, do lado, de lá do lado, que é lado de lá. E ele mostra ali dentro da canção o que acontece mesmo dentro do carnaval, né? Em algumas, porque não foi somente atrás do trio elétrico. É, Ele fechou a sua cerveja, não e se nesse, esqueça de mim, não e se nesse, esqueça. e nesse verso específico, Luciano, ele inclusive trata de um tema até social muito delicado, que era uma segregação muito forte que existia entre os blocos dos negros e a elite branca, né, para disputar o espaço no carnaval. Então ele junta todo mundo. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, né? É, E aí começa a gerar um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo de tentar se homogeneizar mais o público do carnaval. E como você bem disse, é um ponto de inflexão no carnaval da Bahia, né? A primeira letra composta especialmente para os trios e que era cantada pelos foliões na rua, né? em verdade é uma tríade, né? A gente tem atrás do trio elétrico, chuva, suor e cerveja, e tem mais uma A filha da Chiquita Bacana e um frevo novo. também. Quatro. Então digamos, é uma verdadeira série de músicas. E ele depois ainda teve várias outras oportunidades de compor músicas em homenagem aos blocos afro, né? E fez isso. A nossa live se chama Beleza Pura. E muito assim, até por minha insistência, porque eu acho que Beleza Pura representa uma manifestação extremamente clara antidiscriminação. Porque Caetano, ele diz, não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. E formosura para Caetano, e beleza pura para Caetano, sempre estará relacionado aos atributos das mulheres e dos homens negros. Ok? É. É, E, é, e é interessante, né, que é, dentro dessa pegada de ser uma espécie de libelo contra o racismo, lógico, né? Também, por consequência lógica, ele trata do empoderamento negro, né? Então, é sempre, uma espécie sempre. de. Como ele próprio diz em alguma entrevista, é uma saudação ao início da tomada da cidade de Salvador pelos pretos no ano. São palavras dele, nos anos 70, por influência especialmente do movimento negro norte-americano e sul-africano dos anos 70, né? Esse empoderamento que ele traduz com muita elegância, né? Com muita Muita cultura e com elegância. Eu estou muita com a beleza. letra. Eu tenho a letra dessa música na minha cabeça, mas para refletir as passagens e não precisar ficar cantando, que a gente se lembra mais cantando É, do que falando, ele fala o tempo todo. É, não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura. Carne dura porque, teoricamente, se diz que as negras têm uma pele, digamos, a densidade muscular maior. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuzu, né? Beleza Pura, Federação Bairros Negros de Salvador. Federação, beleza pura, Boca do Rio, beleza pura. Dinheiro não. Até foi uma inspiração, muito possivelmente, né? Porque eles se inspiram, meio que uma retroalimentação de inspirações, muito possivelmente para a música que foi canção de Tim Maia, né? Em que ele fala sobre o dinheiro, né? uma Quero amor outra, tem uma sincero, isso é o que outra, eu mais quero, não quero isso. dinheiro. Tem uma outra perspectiva também, que é uma música de Elomar, chamado O Violeiro, que ele também faz essa referência a dinheiro não. E ele diz, após para o cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, fúria, viola. Nunca dinheiro. Viola, fúria, amor, dinheiro não. Agora, não, para mim, a de Caetano é demais, velho. Esses trechos, assim, não me amarra dinheiro, não. Mas a cultura amarra ele. Aí ele repete, a carne escura, dinheiro não. E aquela parte que ele fala sobre o turbante dos filhos de Gandhi. E aí usa aquela expressão que a gente usa muito na Bahia, né? É, Dentro do turbante do filho há de o que há. Gandhi, É o que há. é o que há, é o que há, é o que há. É, Como é que ele bota? Tudo é lindo demais, tudo é muito elegante.
É, Manda botar é, na uma verdade, palha da costa. dentro, dentro da perspectiva do empoderamento, ele reconhece uma verdade, né? Que o negro, a cultura negra tem a sua sofisticação, tem a sua beleza, tem a sua elegância, tem a sua cultura. E ela se revela por alguns elementos que ele traz, né? Que é a trama da trança, as minúcias Sim. de conchas para botar no cabelo, a fina palha da costa. Então, tudo isso, dentro desse contexto da música, revela essa elegância, revela essa cultura, que não depende de dinheiro, né? E Que muitas não vezes é deve isso que ser. acontece, não é, Luciano? Às vezes as pessoas podem ter um poder aquisitivo muito elevado, mas são pessoas cafonas, são pessoas sem graça, são pessoas que não têm a pegada, né? E E me isso, permita, e ele eu traz isso continuo. como algo natural, né? Dos negros. Isso é muito bacana mesmo. E me permita dizer, o que eu acho fantástico no discurso de Caetano, que foi o nosso escolhido para a nossa primeira série, é muito a sinceridade. Caetano, ele não faz um discurso conveniente. Ele faz um discurso de sinceridade. É o que ele acha, é o que ele pensa, são as pessoas com quem ele se envolve. Não somente ele, e a irmã dele, Maria Bethânia, são pessoas Uhum. extremamente simples. É claro, eles são celebridades, precisam se afastar dos oportunistas e tudo mais, mas são pessoas, em essência, extremamente simples e gostam mesmo do povo simples e das coisas. Ô, Luciano, eu lembrei agora, só retornando àquela questão do carnaval, você Sim, falou de Moraes. E aí eu lembrei que Moraes, ele tem uma música que ele reconhece o papel de Caetano ao compor atrás do trio foi elétrico. Que é aquela Caetano, música, meu bem, foi Caetano, o Cai, Cai, o Cai, Cai, que Cai, Cai, naquele que ano naquele ano escreveu, escreveu né? atrás Atrás do do trio trio elétrico. Só não vai que elétrico. já morreu. E na cuca da rapaziada, de cabeça preta, Fresca fresca, bateu, bateu de novo barato da canto da música música carnavalesca. carnavalesca. É a valorização, é isso que a gente estava Sim, falando, né? sim. Ele começa. Eu me lembro bem, ele diz, eu me lembro bem, foi o É, Caetano, Cai, 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 que naquele ano escreveu Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu. Aliás, um dia desse a gente tem que fazer um especial para Moraes Moreira, viu? sim. Porque Moraes Moreira, ele tem uma característica também muito especial, que é a lógica das músicas dele. As Uhum. letras dele têm uma elegância muito grande, as construções sequenciadas, é meio assim no estilo, é claro que menos rebuscado, mas como Gonzaguinha, que constrói coisas que têm pé e cabeça, não são aquelas frases soltas, como a Sim. gente vê nas músicas de Djavan, por exemplo. Djavan, a gente vê Da, Açaí, Guardião, Zoom de Besouro, Imã, é, Branca e a Tez da Manhã. A gente não vê isso em Moraes. Moraes, a gente vê uma sequência lógica, um encadeamento, mas uma Djavan construção. também tem sua lógica. Djavan também tem sua lógica. Não, tem. De vez em quando ele não tem, né? Mas é porque também faz parte do processo, né? Se a E gente ficar criticando a falta de lógica, os caras fazem primeiro a música, depois botam a letra, às como vezes é assim aconteceu com a mesmo. cor do som. A cor do Mas, som, o azul de Jezebel, no céu é, de Calcutá, feliz como está, parece uma viagem. não, agora essa aí o próprio Fausto Nilo disse que realmente ele estava procurando mais palavras para encaixar na melodia do que uma sequência lógica mesmo. Essa Zanzibar, né? Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar, E de Caetano, Zanzibar. inclusive, Luciano, por falar em carnaval, a gente falou daquelas quatro músicas, né, que são as marchinhas, os frevos e tal. Mas a música mais, pelo menos na minha opinião, a música mais significativa do Carnaval da Bahia, a gravação original dela foi feita com Caetano Veloso, junto com Moraes, que é Chame Gente, né? Ele participa da gravação original em 85. É Moraes e Caetano, com a Caetano Manduca sempre Neymar. esteve envolvido no carnaval. A gente tem vários temas de Caetano. A gente tem o Caetano carnavalesco, a gente tem o Caetano defensor dos direitos humanos, que está presente em diversas canções, como por exemplo Haiti, que a gente não tem condição de falar tanto, que é uma música O que rap. é uma verdadeira tese de doutorado. A gente encontra muito o Caetano anti-discriminação, a gente encontra o Caetano que faz o grito político, como em Podres Poderes, que eu sei que você gosta muito. Aliás, Podres Podres, Poderes merece um Podres, registro Podres especial. Poderes é uma música muito bacana, né? E ela própria, ela já começa com a paronomásia, né? Que é aquele trocadilho no próprio título, né? De palavras semelhantes com sentidos diferentes.
e que tem uma pegada muito bacana. Por quê? Podres, poderes. De certa forma, o podres, ele está contido nos poderes, né? Sim, Basta se você você tirar o mudar as poder. Então, letras, isso já pode ter um significado, né? Que o poder em si traz uma certa podridão, né? E ele faz aí na sequência da música várias críticas, né? Primeiro ele critica o boçal, né? Que é aquele tosco, aquele ignorante, e a música tá super atual, né? Que é o cara que avança o sinal vermelho, ou seja, que ele desrespeita as regras de civilidade, que ele põe em risco com isso a si e aos outros. Ele critica o capitalismo e os países de primeiro mundo, né? Dizendo como são lindos os burgueses japoneses, mas tudo é muito mais. Mas tudo é muito ou mais. seja, é, É muito mais e que aí isso. ele tem algumas passagens dessa música, né, em que ele traz o carnaval Sim, mais uma vez, né? isso. Ele menciona que, apesar de todos os podres poderes, as pessoas que exercem os poderes sabem que o carnaval, de uma certa forma, acaba funcionando como um ópio. Ele menciona, enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres Todo e mundo, adolescentes todo fazem o mundo. carnaval. Ou seja, é como se fosse um ópio, né? As pessoas são oprimidas e Ou ainda uma assim tem uma libertação, né? lei. Ou um alívio, né? Ou talvez um alívio. Aí fica a dúvida, né? Se seria uma alienação, um alívio, ou as duas coisas simultaneamente. É, Faz um mas ele alívio. fala de ópio, porque é ópio mesmo de alienação, porque ele fala assim, eu queria, ele não consegue, eu queria cantar afinado com eles, né? Silenciarem em respeito ao seu transas, ao Seu seu transe no transe. êxtase. Então o cara está alienado em seu transe, no êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mais do que isso. É muito mais. Aí Exatamente. entra o pedaço que eu mais gosto. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice, fará jorrar sangue demais nos lugares piores, né? Nos É a pantanais, nas cidades, crítica ali. nas caatingas e nos gerais, onde tem É, os é, um, comandantes, é uma os contextualização coronéis, ali da violência da polícia, do violência coronelismo. policial e da violência no campo também, né? E da violência no campo. E é interessante como ele faz aquela crítica às ditaduras latino-americanas e faz, naquela oportunidade, uma referência a Chico, né? O que será, que será, que será, que será, que é o que será, que é a flor da pele de Chico. E no O que final será, que dessa será, que música, será? é, Será que essa minha estúpida é, retórica terá que se ouvir eu por vi mais mais de de 1000 mil anos? anos. E É ainda isso. tem aquela coisa de ele antever, né? Porque Exatamente. ele morre, a gente morre, e essa retórica dele vai ter que se repetir Pois durante é. muitos Mas e de, muitos e muitos mas anos. de uma forma otimista, ele ainda chega no final e garante pelo menos um caminho de redenção, né? Que é pela cultura, pela educação, né? Então ele fala dos hermetismos pasquais, referência lógica, né? A Hermeto. Ele fala Isso. dos tons de Antônio Carlos Jobim, dos É. Miltons, né? E fala E no seus tons final de... dos que velam pela alegria do mundo, que é Tins e Bens e Tais, né? Que é o Tim Maia e o Jorge Ben, né? Então ele faz uma referência ampla aí ao nosso Não, tem toda quadro. a parte, toda a parte. Caetano sempre gostou também de fazer muitas homenagens, né? A gente tem várias músicas em homenagem, a gente não pode incluir todas, mas Tigresa é uma homenagem, ele mesmo disse que fez para Zezé Mota, mas eu acho que estava pensando em Sônia Braga. Ele Agora, fez sim, diga. Pois não. isso aí. Ele fez também Rápido Me Camaleou, em homenagem a Regina Casé. Ele fez Leãozinho, embora Leãozinho tenha um sentido diferente, porque Leãozinho também era uma espécie de um biquininho. Né? Então, ele Leãozinho foi talvez... para Haddad, né? Para Hã? Haddad. Leãozinho foi para Haddad. Haddad, Haddad. Dizem que foi, dizem que foi. E fez para outras tantas pessoas, e por isso eu me lembro que ele construiu Vaca Profana pensando em Gal. Vaca Profana é uma música de Gal. E eu falava com o Ludwig, pois eu gosto de falar sobre isso. Eu tenho duas irmãs que moram em Barcelona. Eu, em 2018, fui a Barcelona e eu conversava com Juliana, minha esposa, eu dizia: você conhece a horchata? Porque na música fala de horchata, que Sim. é um negócio que precisa ser tomado gelado, que é muito ruim. É um leite de cereais, sabe? Eu não sei nem o que é aquilo, se é noz, se é arroz, não sei o que é. Um negócio É o meio... leite da vaca profana. Mas eu comprei aquele negócio quando eu morava na Espanha,
né? Quando eu estava em Ciudad Real, fui no supermercado, comprei, achei horroroso, mas quis tomar de novo, porque era referido na música. Eu falei com minha irmã. Eu disse, olha, eu queria que você comprasse uma horchata para mim, que eu estou vendo que vende aqui. A horchata estava sendo vendida na sorveteria. Aí ela Uhum. chegou e falou assim, ó, uma horchata de chufa cisplau. Eu digo, pô, você tá brincando. O que é cisplau? Cisplau é por favor em catalão. E lá eles falam muito catalão, né? Eles utilizam efetivamente a língua local, né? Para se comunicar entre eles, né? E eu acho a música cheia de passagens extraordinárias e de frases extraordinárias e de reflexões que Caetano produz sob o ponto de vista da psicanálise. Por exemplo, ele fala assim: de perto ninguém é normal. É uma frase fantástica. E quando ele fala do meu oco, né, ele fala do que dentro dele tem. Ele tem muitas passagens relacionadas a isso, mas de fato é uma música muito rica, muito grande, e a gente não conseguiria analisá-la senão em talvez umas 2 horas. Mas são muitas referências a Barcelona realmente. E o próprio refrão, você toca, né, também. Você vê que ali naquela parte que ele vai Fá sustenido, depois Fá e Mi, que uma construção de acordes bem típico, né, do violão catalão, Flamengo. né? Flamengo. Flamengo, É, desculpa, é que Flamengo. os catalães. Não, Flamengo, tá correto. Porque ele fala da Andalucia também, né? Ele Sim, fala de Stevie Wonder andaluz. Meio aham. criando assim, Stevie Wonder é um cego, né? Andaluz, quer dizer, a luz com a cegueira. Mas eu acho bacana que ele começa dizendo, no começo da música, primeiro ele fala, né, que ele respeita muito as lágrimas dele, a tristeza, mas muito mais a risada, né? Então, Aham. por isso é que ele dizia, né, que o leite bom, né? Nada do leite bom para os puretas ou para os caretas, né? Que é a mesma coisa, ele usa essa expressão. Mas lá no finalzinho, ele vai numa evolução e depois ele passa para ser generoso. Ele fala, né? Deus é de assombrosas tetas, gotas. Ele já quer que para ele seja menos, mas para os caretas ele quer que tenha uma chuva, né? Gotas de Porque, leite bom na minha cara, exatamente, chuva do mesmo bom sobre os caretas. porque ele se Então, aquela reconhece coisa. como careta. Mas é porque ele se reconhece como careta ao final. Que ele diz que de E ele perto ninguém diz: é de normal. perto ninguém é normal. Vá viver com alguém para você conhecer. Né? Exatamente. O Saldanha está dizendo em terra. Você acaba com a gente com terra, velho. Terra É. é demais. Mas Terra é fantástica. em que tigresa que você mencionou, Só um detalhe: torre traçada por Gaudí. você ainda, Você fez uma homenagem a essa música. Você me disse que ia fazer. Eu não sei que homenagem é que você vai fazer para Gaudí, velho. é, Qual é a homenagem que você está fazendo? não, Eu não não vou fazer sei. não. Por hora não. Não Mas vai, não vai fazer. eu estava pensando aqui Pensei em que você tinha uma tigresa. homenagem a Gaudí. Gaudí é o famoso arquiteto catalão que morreu em uma situação desastrosa. Ele estava andando de ré, assim, dando uma caminhada para trás, para olhar para a construção dele, quando então um carro passou por cima de Gaudí. Até eu não devia nem estar fazendo nem risada, porque foi uma tragédia, inclusive É, para a própria para a pessoa que atropelou, né? Porque não teve culpa. O cara estava andando para trás, não viu, imagine, e a pessoa acabou matando o Gaudí. É, E para o mundo também, né? Pela perda o mundo. de um E gênio da para a arquitetura, né? Catedral da Sagrada Família, que ficou incompleta. Né? Partikel, que né? Outra obra dele muito famosa. Exatamente. E, bom, nesse processo a gente tem que fechar, meu amigo, por favor. Não, eu só ia fazer uma referência última à Tigresa que você mencionou, Sim, que é uma música, assim como o Beleza Pura fala do empoderamento negro, a Tigresa, pelo menos na minha ótica, fala também do empoderamento feminino, né? E sim. esse diálogo dele com a personagem da música, que pode ser Zezé Mota ou pode ser Sônia Braga, conforme o caso, ele é permeado de várias
contraposições de ideias, né? Então ele fala muito contra os maniqueísmos, né? Ele diz mal é bom, o bem é cruel. Ele na política diz que gostava de política em 66, mas hoje, década de 70, sob o regime militar já, dança no Frenetic Dancing Days, fala da sexualidade, né? Dizendo que a personagem com alguns homens foi feliz e com outros foi mulher. Ou seja, separa as duas coisas, né? Fala da ambiguidade de sentimentos, né? Tem muito ódio no coração, mas tem dado muito amor, espalhado o prazer e muita dor, né? E a síntese fantástica dessa perspectiva do empoderamento é o sonho, a utopia, o planejamento de futuro dela, em que a gente e a natureza vivam felizes, sempre em comunhão, e que a tigresa, a mulher, possa mais do que um leão. Quer dizer, uma sacada E ele diz também fenomenal. uma coisa muito bacana na música, que é usada por muita gente, que é um sentimento como é bom poder tocar um instrumento, para que você possa, né, Traduzir. manifestar o seu sentimento, como é bom poder tocar um instrumento. Bom, mas duas, eu sei que a gente precisa fechar, né? A gente está bem perto de terminar. Eu gostaria de falar de Reconvexo. Eu acho que você também gostaria de falar de alguma, eu acho que é qual você tinha me dito. Qual é? Assim, Purificar o Subaé, né? Fora da ordem. Fora da A ordem. Fora da Ordem. É. Purificar o Subaé rapidinho, que é uma música que cuida do aspecto do meio ambiente, né? Uhum. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, que era a fábrica de chumbo que tinha O lá chumbo. e que levou o saturnismo a ser uma doença que praticamente todo santamarense tem daquela época, né? E foi talvez um dos maiores desastres do mundo envolvendo chumbo. Foi, como diz o Caetano, né? Purificar o Subaé, mandar os Mandar os malditos malditos embora. embora. Dona d'Água Doce, quem é? Dourada Rainha Senhora. Aí ele fala, né, dos Dos rosários, riscos do horror de um o progresso risco que vazio. corre essa gente morena, o O horror de horror um de um progresso progresso vazio. vazio, É. Muito forte. matando os mariscos e os peixes do rio e enchendo o meu canto de raiva e de pena. É. E é muito, muito bonita a música, apesar de extremamente é, referindo momentos Mas tão fale um bonitos. pouco aí sobre Reconvexo. Olha, Reconvexo, para mim, é uma música que Caetano com certeza pegou alguma coisa de uma música clássica de Roberto Carlos, que se chama O Côncavo e o Convexo. Eu não Ah, tenho dúvida. não, ele fez um jogo de palavras com o recôncavo, né? Em verdade, para quem não sabe, que tem algumas pessoas que são de fora daqui da Bahia, Recôncavo é uma área, tem um recôncavo baiano, é uma área que é justamente num formato recôncavo, em que ficam as diversas cidades, entre as quais Santo Amaro, Candeias, São Félix, Cachoeira, que são várias cidades que integram o recôncavo baiano. O reconvexo seria justamente o contrário, era como se você estivesse virando as coisas ao avesso. E ele, durante essa música, ele parece que Caetano ele gosta de exaltar muito a religiosidade, sabe? Eu vou Uhum. deixar o seu instante aí para fora da ordem, né? Né? Ele gosta de ressaltar a religiosidade e eu não tenho dúvida de quando ele fala assim, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma, ele não está falando apenas do Scirocco, né, que é aquele evento geográfico, não. Ele está falando de muito mais, ele está falando que ele é uma pessoa resiliente, forte, capaz de atravessar um, um mar, né, uma Uhum. porção de água imensa e ir parar em um outro lugar, mesmo sendo areia, sendo um sólido. Então eu sou capaz, eu sou um retado, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança. Sereia não tem pé, né? É. Então, em verdade, eu sou a sereia que saiu Dança do do mar. mar e foi lá, destemida Yara, água e folha da Amazônia. E aí ele fala, né, que ele é a matriarca da Roma Negra. Quem é a matriarca da Roma Negra? A gente sabe quem é. A Salvador é chamada de Roma Negra porque quem deu esse apelido para Salvador foi uma mãe de santo que era a principal lá a primeira delas, né?
a- que teve a primazia de ocupar o terreiro do Ilê, Axé, Opunjá, né? Ele foi a primeira, acho que Mãe Aninha, alguma coisa assim. E aí ele fala: eu sou a sombra da voz dela. Eu sou a sombra da voz dessa poderosa mãe de santo. Você não me pega, você nem chega a me ver. É. Né? Meu Esse som você, te cega. Hã? esse você aí é o Paulo Francis, né? Porque a Dizem música é que é, velho. uma Ele crise. até disse que poderia ser, mas assim, ele está querendo falar isso de uma forma geral. Ele está falando: olha, eu tenho esse poder. E ele fez para Maria Bethânia essa música. Ele fez para Maria Bethânia. É, ela E ele gravou em sabe que Maria 88. Bethânia tem uma música que não mexe comigo. Você conhece, né? Não mexe comigo. E Uhum. aí ela, se você não conhece Não Mexe Comigo, você veja, ela invoca todas as proteções sobrenaturais em favor dela. Não mexe comigo. Então é mais ou menos isso que ele se lembrou e fez para ela, né? Uhum. É, e aí ele fala de várias coisas importantes que têm alguma relação de relevância, mas ele mistura coisas internacionais com coisas da Bahia o tempo todo, né? Uhum. Quem não sentiu o swing de Henri Salvador, quem não seguiu o Olodum balançando o pelô, né? E quem não riu com a risada de Andy Warhol, é uma risada meio louca, mas e ele pega Pop art. diversas passagens interessantes, fala da novela de Dona Canô, de Joãozinho Beija-Flor, que o Beija-Flor, aquele bloco de carnaval lá do Rio de Janeiro, tinha saído com todo mundo meio vestido de mendigo, né? Um Uhum. determinado ano. E bobô, né? Você é torcedor do Bahia também, né? Quem é que não? Quem é que É, não curtiu ou não amou a elegância sutil de e Bobô? foi anos depois do Foi. segundo, né? Campeonato brasileiro. Do segundo campeonato. Mas É. eu acho essa música fantástica. Fico até triste de não poder falar mais sobre ela. E dou aí para você todo o tempo de que você ainda Nada. tem para Eu vou falar fazer só sobre. algumas referências aqui a Fora da Ordem, que eu acho uma música muito marcante também. Eu também acho. E é uma virada de momento mundial muito importante, né? Ela é contextualizada exatamente no início dos anos 90. E aí você tem no panorama mundo, você tem o fim da Guerra Fria, você tem a ruína dos regimes comunistas do leste europeu, você tem a reunificação da Alemanha, você tem a libertação de Mandela, você tem a Guerra do Golfo, as preocupações com a ecologia brotando ali, né, naquele momento todo. E uma frase de George W. Bush, o pai, né, num discurso na ONU, que ele fala que o mundo viveria a partir dali uma nova ordem mundial, né? Nova Uma ordem nova mundial. ordem mundial. E ao mesmo tempo ele pega a música e diz, olha, no Brasil alguma coisa está fora da ordem, né? Nós temos o vapor barato, o mero serviçal do narcotráfico, as crianças no narcotráfico, os adolescentes, o fracasso do projeto educacional, né? A ruína que é ainda uma escola em construção, né? Você tem uma realidade de violência e descaso contra a infância, você tem a incomunicabilidade entre o Estado e a sociedade. Eu te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa, É. né? A distância entre o Planalto e a cidade. Né? Você tem o desrespeito ao indígena, aquela referência aos Yanomamis, a poluição, o lixo, o esgoto aberto baiano. Né? E, ao mesmo tempo, aí ele resgata, como em Podres Poderes, o alívio pela cultura, né? A pletora de alegria, o show de Jorge Benjol é grande, é total. E ao final ele E diz a mensagem definitiva, Luciano. Ele diz o seguinte: não é necessário concordância, apenas harmonia no diálogo. sim. Apenas harmonia no E diálogo. Eu acho que essa é a grande sacada. ele fecha como sempre, né? Ele fecha majestoso. E Caetano ele lembra também uma passagem importante de um trecho da obra de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, inclusive, criou um problema diplomático para ele próprio quando ele passou pelo Brasil e depois publicou um livro não esculhambando, Perturbando retratando o bastante. Brasil. Retratando o Brasil, chamado Tristes Trópicos. E o Claude Lévi-Strauss, quando foi ver São Paulo, disse simplesmente o seguinte: aqui, aqui parece que as coisas já são construção, mas parece que é ruína. E aí ele diz isso na música em um determinado momento. Ele fala assim: É, aqui tudo parece que é construção, que ainda é construção e mas já já é é ruína. ruína.
Exatamente. Então, ele fala do viaduto ganindo para a Lua, né? Que Isso. nada continua, nada continua. Mas, Luciano, nós Oi, estamos quase encerrando e vamos sim. agradecer aí, né, ao nosso público que esteve aí participando bastante. Eu vi aqui vários comentários. Às vezes a gente está aqui no diálogo e é um pouco mais difícil fazer É, referências, mas foram vários amigos aí colaborando com a live. Foi bastante participativa. E eu vou passar agora você para umas considerações finais para a gente tentar ainda fazer alguma coisinha no final. gente, se vocês gostaram e acharam bacana, digam para outras pessoas para a gente fazer uma outra live que a gente está pensando em fazer sobre Chico. As músicas de Chico. De Caetano, eu acho que merecia umas 3, mas a gente Sim, vai se conter. facilmente. E, hã? Facilmente faríamos 3. A gente vai se conter. Mas se vocês efetivamente gostaram, entre em contato com a gente pelo direct, anima a gente para fazer outras, chame os seus colegas, seus amigos para assistirem, porque, sabe, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. É isso aí. E o povo está aqui na internet, por isso que a gente está aqui conversando publicamente. Vai lá, meu amigo, Vamos fecha fazer aí. uma para encerrar? Vamos fazer uma para encerrar? Bora. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cansam de brotar, nem cessam de arrugar. E o coração que é soberano e Deus não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe-se de tanto sim, é pura dança, sexo e glória. Para além da história, hoje o Oba e a lá. E via Oxum Bahia. Quando chamar Oba Talaguia, mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétala de manjar, oição e aguia, hoje o Oba ia lá e via, hoje o Oba ia, Oba. Pois é assim que a gente fecha a música com a união aí de duas expressivas personalidades baianas que a gente realmente fica encantado. Me lembro que, tem 2 minutos, me lembro que durante a Constituinte de 1988 se pensava em separar a Bahia. E os artistas baianos se reuniram para justamente mostrar que a Bahia era uma só e que ela não poderia jamais ser dividida em Santa Cruz, estado de Santa Cruz e estado da Bahia. E me lembro que Maria Bethânia e Jorge Amado e Caetano não queriam estar em estados diferentes. Todos nós estamos hermanados nessa nação, né, que é a nação baiana. Nós somos, e que somos capitaneados por essa capital, né, é até uma redundância, mas estamos nessa capital que é a Roma Negra. E daqui da Roma Negra a gente manda um abraçaço para todo mundo. Um abraço para todos, meus amigos. Boa noite e muito obrigado. Muito massa. Vamos fazer uma outra live, irmão. Com Adorei. certeza. Até Vamos lá. mais. Tchau, Tchau. tchau.